bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo a todos, e que a graça e a paz e as misericórdias do Senhor vos sejam quadruplicadas em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Desde já vou deixar o nome do meu canal no YouTube, é Ministro Laerte. Se você puder se inscrever no meu canal, eu vou te agradecer e Deus vai te abençoar quadruplicadas vezes mais. É em Cristo Jesus, o Senhor nosso, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus, seja derramada todas as bênçãos sobre a tua vida. E se você puder dar um like, que é um joinha lá, é só clicar o like. Se você puder inscrever, é só você clicar em inscrever, você já está inscrito em fração de milésimos de segundos. Então, eu quero ministrar a todos vocês a respeito de grandes guerras que houve nas Escrituras Sagradas, guerras mundiais. Então eu quero falar sobre 1 Reis, capítulo de número 20, que fala a respeito da grande guerra que aconteceu com... Eu vou mostrar para você aqui, capítulo 20 de 1 Reis, que Acabe se levantou contra o rei da Síria. E o rei da Síria, a Síria era um grande governo mundial na época, e ele se levantou contra um país poderosíssimo, a Síria. Então o que ocorreu? Diz que eles se juntaram com 32 reis, ou seja, 32 países poderosos do mundo. E houve uma grande guerra que cercou Samaria e pelejou contra ela e enviou mensageiros a Acabe, rei de Israel. Mas o rei de Israel disse a Ben-Hadad, o que é Ben-Hadad? Filho de Hadad, ele era um filho de Hadad, então por isso chama Ben-Hadad. Então ele era filho do rei Hadad, e ele estava lá, e a tua prata e o teu ouro são os meus, tuas mulheres são minhas. E o rei de Israel disse: conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, tudo é teu, tudo o que eu tenho. Mas, ainda que eu tenha mandado dizer, tu me hás de dar prata, ouro e mulheres e teus filhos, todavia amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos, e esquadrinharão a tua casa, os teus filhos, os teus servos, e hão de ser tudo aprazível aos meus olhos. Meterão as suas mãos e os levarão. E o rei chamou todos os anciãos da terra, notando que ele buscava o mal contra Israel. 32 países contra Israel estavam pelejando contra Israel. Veja que é uma grande guerra, uma guerra mundial, estava contra Israel. Mas Deus fez diferente. Deus, quando ele trabalhava com Israel, ele trabalhava de uma maneira absurda, uma maneira fenomenal. E Deus tocou. Veja bem, capítulo 20 de 1 Reis e versículo de número 16. E saíram ao meio-dia. Ben-Hadad estava bebendo e se embriagando nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que os ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. Ben-Hadad enviou alguns que lhe deram aviso, dizendo: saí-lhe de Samaria uns homens. E ele disse: ainda que para a paz saírem, tomai-os vivos, e ainda pelejamos vivos e os tornai. Saíram, pois, da cidade os moços, os príncipes da cidade, e o exército seguia. E eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram. Veja o segredo de Deus, no mistério de Deus, que aconteceu nessa grande guerra mundial contra Israel. Isso está nas Escrituras Sagradas para provar para mim e para você que nunca leu as Escrituras, ou você que está lendo e não consegue entender o grande mistério de Deus que Deus tem com Israel. E Israel perseguiu, porém, Ben-Hadad, rei da Síria, e escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E o rei de Israel feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago.
32 reis, uma guerra mundial estava ocorrendo neste momento. E Deus livrou Israel das mãos da Síria e de 32 países que estavam pelejando contra Israel para tomar o reino deles, para tomar o país deles. Veja que Deus glorioso é esse. E essa não foi a primeira guerra, houve várias guerras. A Escritura diz em Gênesis capítulo de número 14, versículo 1, sobre 5 reis, 5 países contra 4 países. Então era uma guerra mundial, era uma guerra entre países que estavam querendo tomar aquela cidade, tomar esse país e eles serem poderosos sobre esses países. Então preste atenção que estava 5 reis, tinha Ló, o sobrinho de Abraão, e ele foi tomado e levaram as mulheres deles. E Abraão ficou sabendo disso. E ele, como ele era ele pertencia às confederações. Presta atenção como era Abraão. Abraão era um homem muito importante nessa terra. Ele pertencia às confederações. E falando com o povo, ele pegou 318 homens e saiu a peleja. Ele precisou guerrear, ele precisou destruir todas as pessoas. Ele foi com palavras que destruiu esses 4 reis que se levantaram contra eles, que era Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim. 4 países. Eles, sendo da confederação, esses 5 países derrotaram esses 4 países. E diz que depois dessa derrota fantástica, a qual Deus deu a Abraão, ele subiu no lugar onde Deus estava. E diz que a Escritura Sagrada nos revela que ele chegou e viu um rei chamado Melquisedeque, que é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Ele não era um rei de uma cidade, mas que diz que ele era rei de Salém, ou seja, rei de Jerusalém. Ele era o rei da cidade eterna, a cidade do grande Deus, a qual ele escolheu os judeus para serem os primeiros cristãos da terra, que conheceram o Deus da verdade, o Deus da justiça. E diz que Deus, esse Melquisedeque, que primeiro é rei de justiça e depois rei de paz, glória a Deus, ofereceu a ele um pão quentinho na brasa e ofereceu ele o vinho. E diz que Abraão fez uma ceia e adorou ao Senhor. Quem sabe você nunca entendeu as Escrituras Sagradas. Eu vi um jovem falando da escola bíblica dominical. Eu vi pastores, eu vi pessoas ali e não falaram nada a esse respeito. O camarada pegou na internet e começou a falar um monte de bobagem lá. E eu ouvindo tudo aquilo. Diz que Melquisedeque era um rei e essa cidade está debaixo da terra e eles fizeram outra cidade. Não existe nada disso. Esse Melquisedeque, o qual apresentou a Abraão, não era um rei dessa terra. Ele era o rei dos reis. Trouxe a ele um pão quentinho na brasa. Trouxe a ele vinho. E diz que ele comeu e bebeu. E ele pegou e deu o dízimo a este rei. Acorda você, meu filho, que nunca entendeu as Escrituras Sagradas, nunca buscou nas Escrituras, está buscando coisas da internet, buscando coisas de pessoas que fazem astrologias,
buscam a escultura e ficam buscando um monte de sinais que já existiram. Preste atenção que esse Deus, a qual ele escolheu e deu o dízimo de tudo que ele tinha para esse Deus. Ele ofereceu a Deus porque ele venceu uma grande guerra. Ele venceu uma grande batalha. E você que está aí e quer saber de uma grande batalha que vai ocorrer neste planeta, a Escritura fala que o Reino do Norte, aqui no livro do capítulo de Daniel, capítulo de número 11 e versículo de número 25, fala sobre o Reino do Norte, que se levantará com grande força contra o Reino do Sul. Esse Reino do Sul aqui fala sobre Israel, Judá, Jerusalém. E fala esse Reino do Norte que vai se levantar, diz que são 2 reis que se levantarão. Preste atenção, eu vou mostrar para você aqui, capítulo 11, versículo 27. Também esses 2 reis terão o coração atento para fazer o mal, e em uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tornará a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto. Então virá contra o povo de Deus, o povo judeu, esse Reino do Norte. O povo do Sul, que fala aqui nessa Escritura, está falando sobre Israel, contra o santo concerto, e fará com que aprover e tornará para a sua terra, e no tempo determinado. 3 anos e meio passados, que eles oferecerão sacrifício verdadeiro, oferecerão todas as coisas, presta atenção, e tornará a vir contra o sul, mas não será da última vez como veio na primeira, porque virão contra eles navios de Quetim, guerras. Ele causarão tristezas e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará com ele o que lhe apraz, e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. Os países que o ajudavam a fazer o santo concerto, 3 anos e meio de paz. E diz que virá, diz o escritor aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, quando disserem a paz, sobrevirá uma repentina destruição. Preste atenção aqui, olha só o que está dizendo aqui. Desamparado o santo concerto, e sairão a eles uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Aqui está falando da besta que se levantará contra Israel. Este Israel é o Reino do Sul, que aqui vos fala o capítulo 11 do profeta Daniel. E aos violadores do concerto ele, com lisonjas, perverterá, mas o povo lhe conhece ao seu Deus, se esforçará e fará proezas. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, e por muitos dias, e caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas, falando um monte de bajulando eles, e alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo o Deus minúsculo. Aqui
aqui o Deus está minúsculo contra os deuses dessa terra, não contra Deus. Deus permitiu que tudo isso acontecesse e contra o Deus dos deuses. Aqui falou o nome de Deus. Aqui falou contra o meu Deus. Aqui falou contra o nosso Deus. Falará coisas incríveis e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Deus vai permitir acontecer tudo isso contra o povo de Israel, e virá uma repentina destruição, haverá uma grande guerra que muitos cairão, e não terá respeito a deuses de seus pais, nem fará respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque o sobretudo se engrandecerá, mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. Aonde o povo judeu estava fazendo sacrifícios, oferecendo ao grande Deus dos céus, ele vai fazer a blasfêmia, ele vai fazer o grande tormento dele lá, com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis, e haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio de Deus estranho. Aos que reconhecem multiplicará a honra, e os que fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por um grande preço. E no fim do tempo o rei do sul lutará com ele, e o reino do norte o acometerá com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e trará as terras e as inundará e a passará. Veja que grande guerra que há de ser, que a Escritura diz assim, olha só. No capítulo 12 do profeta Daniel, versículo de número 1: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro da vida. Veja que mistério, que coisa gloriosa. Diz que vão passar 3 anos e meio de grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial foi 4 anos de guerra, morreu 10 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas morreram. A Segunda Guerra passou 21 anos depois, veio a Segunda Guerra Mundial, morreram 76 a 85 milhões de pessoas. E agora passaram 76 anos que já aconteceu a Segunda Guerra Mundial, já aconteceu alguns estrondos, algumas explosões, mas ainda o primeiro governo ainda não caiu. Então eu quero que você preste atenção. Tudo o que aconteceu aqui no livro do profeta Daniel, que eu li para você, isso será no 4º governo mundial. E esse governo mundial vai se levantar contra Israel de uma forma muito grande. Esse 4º governo mundial, que é a Itália, se levantará 2 reis poderosos. O rei político, que é o rei, que hoje não é rei, mas nesta época se colocará um império de reis. E ele vai dominar, esse rei político vai dominar o mundo. Vai falar palavras tão gloriosas que pessoas vão ficar espantadas. E tem a besta religiosa, a qual é a Igreja Católica, que domina o mundo inteiro. Preste atenção que nas guerras, quando chega o Papa, essa guerra para. Acorda você, filho, por meio do Evangelho. Esse poder que essa pessoa tem não é normal.
Deus permitiu para que ele tivesse esse poder. E nesse dia ele vai ter um poder tão assustador que ele vai fazer fogo cair dos céus. Acorda você, filho, por meio do Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é lindo, é supremo, ele está acima de tudo. O Evangelho de Deus não é igreja, é a palavra de Deus. Aceita Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Mas que religião que o Senhor me apresenta? A Bíblia Sagrada. Você tem essa Bíblia na sua casa? Leia ela na sua casa. Medite nela. Ore a Deus nela. Leia ela antes de você trabalhar, quando você chegar do serviço, antes de você almoçar, antes de você jantar. E você vai ver que mistério glorioso há de acontecer. O Senhor Jesus, ele disse em São Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 6, ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério, ou seja, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não virá o fim. Porquanto levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá uma grande guerras assustadoras, guerras que vão atemorizar pessoas. Diz que as pessoas se desmaiarão de terror. Para você ter uma ideia, no poder que vai ser essa guerra, que pessoas vão se desmaiar, vão assustar e desmaiar de terror. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Acorda você, filho, por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo quer te libertar, quer te transformar, quer transformar a sua característica, quer transformar a sua personalidade ruim em uma personalidade boa. Moço, mas eu conheço pessoas católicas, conheço pessoas espíritas, ele tem uma personalidade boa, porque Deus, ele faz isso, filho, para que você reconheça o Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz assim: eu dei o meu Filho para a salvação de toda a criação, de toda a criatura. Quando João Batista olhou para Jesus, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que Deus espalhou esse dom, este primeiro dízimo a milhares e milhares, bilhares de pessoas, para que você acorde para o Evangelho, para que você acorde para Jesus Cristo. Se você tem boas personalidades, se você tem um bom caráter, se você tem uma boa natureza, não sei como você entende isso, se você tem um bom gênio, é porque Deus te escolheu. Deus te escolheu para a salvação, para a libertação. E você, através dessas atitudes, você tem a honestidade, você sendo uma pessoa bondosa, você sendo uma pessoa generosa, você sendo uma pessoa hospedeiro, uma pessoa que sabe recepcionar pessoas com muita clarividência, Deus escolheu você para a salvação, para a libertação. Acorda para o Evangelho. Pai das luzes, liberta a mente desta pessoa. Liberta, meu Deus, os ouvidos dessa pessoa que estão tapados agora, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do teu sangue, Jesus. Liberta, tira dos olhos dele todas as escamas da incredulidade. Ele que não está crendo, faça que ele creia agora no poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.